Olá, seja bem-vindo a mais um Café Pastoral. Vamos lá, vamos à Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo está escrevendo essa igreja em Corinto, a igreja onde ele iniciou, foi ali, foi um missionário, foi um apóstolo naquele lugar, e ele começou a falar e tratar com aquela igreja no capítulo 3, já tinha até falado anteriormente sobre as divisões da igreja. E ele diz, eu não posso tratar a vocês como pessoas maduras espiritualmente, mas como bebês espirituais, porque ainda há entre vós inveja e todo tipo de divisão. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. E quem é Paulo? E quem é Paulo? Né? Um plantou, o outro regou, mas só Deus dá o crescimento. Então ele está dizendo que a pessoa mais importante nesse processo todo é o próprio Deus. E ele vai chamar, nós somos apenas cooperadores de Deus. Só você ler os versículos anteriores ao versículo 10 aí, do capítulo 3 de Coríntios. E aí você vai perceber que ele usa a expressão, né, cooperadores de Deus. Você sabia que essa expressão poderia ser traduzida como colegas de trabalho? E a gente começa a ver os dias de hoje e avaliar, será que nós temos sido colegas de trabalho? Será que ainda existe inveja no meio do povo de Deus? Porque a igreja tá, a outra está fazendo assim, a outra está fazendo assado, que pintou daquele jeito, que construiu daquela forma, que fez, e o outro, olha como cresce. Como tem sido o nosso olhar em relação a tudo isso? De juízo ou de inveja? Bom, isso aí cada um precisa responder por si mesmo e Deus que julga o coração. E ele vai dizer algo muito interessante aqui a partir do versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Paulo era uma pessoa muito experiente e também era muito instruído. Então ele começa a falar aqui sobre obras, sobre construção. Ele fala, a parte mais importante de uma construção é a sua base, é o seu alicerce. Ele diz, eu lancei o alicerce. E o que o outro vai continuar a fazer é construir sobre esse alicerce. Ele diz, contudo, veja cada um como constrói. Essa frase é muito interessante. Ele está dizendo, eu lancei o alicerce, só que a partir de agora, cada um vai decidir como vai construir. Porque ninguém, versículo 11, pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se você lê a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele bate muito nessa tecla, principalmente por causa das divisões, que Jesus é a sabedoria de Deus, Jesus é o poder de Deus, Jesus é o alicerce principal, a base de tudo. Então, eu lancei esse alicerce. Agora, cada um de vocês vai construir da forma que vocês quiserem. Aí ele vai continuar. Se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Olha só, porque o dia atrará a luz. Essa palavra dia aqui, apesar de na NVI estar em letra maiúscula, ela pode trazer duas ideias. Pode ser o dia do juízo final, como pode ser também, em outras versões traduzidas com dia em letra minúscula, pode ser o dia a dia. E ele vai dizer, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo. A Bíblia, quando fala de fogo, fala de juízo de Deus. Geralmente ele está falando de juízo de Deus, de intervenção de Deus, da mão de Deus sobre alguma coisa, que provará a qualidade de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo dá um alerta muito interessante aqui para todos nós, a igreja de Corinto, que serve para a gente. O que a gente tem colocado sobre esse alicerce chamado Jesus? O alicerce está lá. Hoje vivemos sobre esse alicerce Jesus. Mas será que eu tenho colocado coisas como ouro, pedras preciosas e prata? Ou tenho colocado outro tipo de material, madeira, feno ou palha? Você percebe que um material é muito mais resistente ao fogo do que os demais materiais. Um grupo de material é muito mais resistente, outro ele é muito sensível ao fogo e vai se queimar facilmente. A palha, então, nem se fala. Então, fica aqui um alerta para todos nós. Será que tem alguém fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira? Será que você está colocando, ao invés de ouro, prata e pedras preciosas, você está jogando aí madeira, feno e palha? Você que está realizando a obra do Senhor sobre esse alicerce que é Cristo, com algo que vai se queimar, porque o fogo pode representar também uma situação que você vai enfrentar no seu dia a dia. E aí, você quando enfrentar essa situação, essa obra já vai se desfazer de uma hora para toda, de uma hora para outra? Ou seja, ela não vai suportar esse fogo, não vai suportar essa aprovação? E talvez seja por isso que muita gente já abandonou, porque ao invés de ter construído sobre o alicerce, que é Cristo, com ouro, prata e pedras preciosas, tem feito as coisas de qualquer maneira. O que Paulo está dizendo aqui, que o melhor é fazer com excelência.
com excelência. Se o alicerce é Cristo, imagina, daí para cima precisa ser feito com ouro, prata e pedras preciosas. Outros vão optar por outras coisas, mas existe uma recompensa para isso. Ele está dizendo que aquele que se queimar não receberá recompensa, mas aquilo que ele construiu não se queimar, porque foi ouro, prata e pedras preciosas, esse receberá. Então é muito importante você entender, até que ele vai dizer aqui, mas se queimar, contudo ele será salvo como alguém que escapa através do fogo. Sabe aquela ideia de que você está dentro de um prédio, e esse prédio ele pode cair a qualquer momento. Você está construindo um prédio e está usando um material muito ruim. E aí você não percebe que aquele prédio vai desabar. Você se acostumou a construir sobre um alicerce firme, mas com material de péssima qualidade, que pode derrubar a qualquer momento. E aí só tem um jeito de você sair dali, porque você não se atentou. É o fogo. E aí vem o fogo. E naquele fogo que está naquele prédio, já que ele vai cair, ele vai fazer com que você fuja daquele prédio, porque ele será queimado e será destruído. Então é pelo fogo que você será liberto. Então muitas das vezes as lutas e as batalhas que vêm na nossa vida também sinalizam para nós que você está construindo algo que não tem validade, que não tem força, que não tem excelência. Então fique alerta em relação a isso. Muita gente por aí tem construído sobre o Evangelho de Cristo Jesus, que é a base principal, e tem usado qualquer tipo de coisa material, porque as intenções do coração talvez estejam distantes do alicerce que é Cristo. A pergunta é, e nós? E nós temos feito o quê? Você tem se dedicado à obra do Senhor construindo sobre esse alicerce com pedras preciosas, com ouro e com prata? Ou tem feito de qualquer maneira? Chego a hora que eu quiser, faço a hora que eu quiser, não tem problema ser com excelência, Deus conhece meu coração e Deus usa frases bonitas, aí, espirituais. Isso serve de alerta para mim e para você. Cuidado com aquilo que você coloca sobre o alicerce que é Cristo. Você está construindo e você precisa entender que existe o fogo virá para todos. E é nessa hora que esse material será provado. Que Deus abençoe sua vida e que vamos refletir juntos sobre tudo isso. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe aí esse vídeo com outras pessoas, compartilhe nosso canal com outros também, que Deus abençoe muito, muito sua casa e sua família, em nome de Jesus, e até amanhã para mais um Café Pastoral, se Deus nos permitir. Shalom.